Jujutsu Kaisen sempre foi um anime shonen com uma história um pouco mais dark. E o ponto é que isso muda completamente no arco de Shibuya. Porque antes desse arco, apesar de ter alguns momentos bem tensos, o Jujutsu era relativamente tranquilo em comparação a Shibuya, tendo apenas alguns momentos de real tensão, onde você realmente estava com o cu na mão assistindo. E na primeira temporada, o momento que eu mais me recordo disso é a morte do Junpei. E sim, a abertura também me enganou. Eu esperei até o final da primeira temporada pra ver se aquele filho da puta ia aparecer vivo. Mas não, o GG é cruel. O homem não tem piedade nenhuma. Mas brincadeiras à parte, Shibuya foi um arco que me marcou demais enquanto assistia. Porque tudo era possível. E como tudo era possível, aconteceu de tudo um pouco. E nesse vídeo eu vou falar justamente sobre isso, sobre as consequências que o arco de Shibuya teve, tanto diretamente na obra, na história dela, como também na forma que o leitor vê ela. Shibuya mudou Jujutsu Kaisen porque aquele anime shonen com um mundo um pouco mais dark vira algo muito mais sombrio e pesado. E quando eu falo pesado, eu não tô falando necessariamente gore, mas sim falando que a história começou a ter mais peso. Começou a ser algo muito mais pesado de você assistir nesse sentido. Tudo começou a ter mais peso. E o que mais impactou nesse fato, o que mais fez eu começar a pensar isso, foi as mortes, que aconteceram justamente no arco de Shibuya. E lá as mortes realmente pesam, elas doem demais. E eu mesmo fiquei muito frustrado e triste pela morte do Nanami. E eu não sou uma pessoa que costuma chorar com anime, mas isso foi uma coisa que realmente me emocionou. O arco faz isso com maestria, ele faz você sentir o que ele quer que você sinta. E como eu tava dizendo, isso fez a história ter muito mais peso, porque as coisas poderiam acontecer muito rápido, tudo poderia estar indo completamente bem e do nada tudo começar a dar errado. Um monte de personagem começar a morrer, outros personagens começarem a sumir, tudo entrar em colapso e dar errado. No arco, o autor é cruel. Ele é impiedoso, te faz gostar ainda mais do personagem para depois matar ele de forma brutal. E isso exigiu muita coragem do GG. Eu admiro demais ele por isso, porque se tem uma coisa que o GG tem é coragem. Ele selou o Gojo, matou o Nanami, matou a Nobara, exterminou todo o grupo de vilões principal que eram as maldições, só deixando o Kenjaku vivo. E isso, além de trazer uma carga emocional enorme pro arco, traz várias consequências para a história também, já que graças a tudo isso o equilíbrio de Jujutsu Kaisen ficou totalmente desregulado. Já que logo depois dele ter entrado nos trilhos, com o selamento do Gojo com a morte da Hanami, o trem descarrilha completamente e o mundo Jujutsu entra em colapso, depois que o Kenjaku soltou as 10 milhões de maldições em Shibuya. E agora, com essas 10 milhões de maldições soltas pelo Japão inteiro, e sem o feiticeiro mais forte vivo, fora a perda de vários outros feiticeiros de alta classe, o Japão vira um caos completo, com uma desestabilidade política total no Japão, chegando inclusive o governo ficar pressionado para poder revelar para o público que as maldições realmente existem. Afinal, não tem como ele esconder as milhares de mortes e as milhões de pessoas evacuadas ou desaparecidas, e as centenas de cidades desocupadas. E como consequência direta de todos os acontecimentos de Shibuya, o centro da obra também é afetado. Seu protagonista, o Itadori, muda. O Itadori, depois de passar por tudo que ele passou nesse arco, ele chegar no limite dele, físico, mental, não ter conseguido recuperar o Gojo, ter perdido pro Chozo e consequentemente ter dado brecha pro Sukuna assumir o controle e cometer as atrocidades que ele faz durante o arco. Depois do Itadori perder a sua companheira, o seu mestre, e depois dele ver todo o sangue que tava nas mãos dele, todas as pessoas que haviam sido mortas por culpa dele, o Itadori muda. Depois dele ficar lá processando toda a informação de tudo que aconteceu com ele, dele chorar, gritar, vomitar, ele muda. Ele finalmente muda. E ele passa a entender o seu dever como feiticeiro.
E durante a luta contra o Marrito, que realmente ele amadurece. Ele entende de verdade qual é o seu dever como feiticeiro. Ele percebe que enquanto ele estivesse vivo, nenhum de seus companheiros mortos teria sido realmente derrotado. Ele percebe que a partir do momento que ele virou um feiticeiro Jujutsu, ele não tinha mais o direito de se esconder atrás de seus próprios erros. Ele tinha que lutar, mesmo que o seu corpo não aguentasse mover um único músculo. Mesmo ele estando completamente destruído por dentro, ele tinha que lutar. Ele finalmente entende que teria de deixar qualquer questionamento, dor e culpa de lado, porque o seu dever era exterminar as maldições. E ele iria exterminar o Marrito. E se ele reencarnasse, ele faria de novo. Se ele trocasse de rosto, se escondesse ou fugisse, ele o encontraria e o mataria de novo, sem pensar e sem remorso algum. Afinal, esse era o seu dever. E assim, aquele Itadori sorridente e emotivo que só queria salvar os outros e que não queria ser executado, queria mostrar o que podia fazer e que podia controlar o Sukuna. Esse mesmo Itadori morre, dando lugar a alguém muito mais triste e que entende o seu papel e o peso de estar nesse lugar onde está. Isso é outra das coisas que muda muito depois do arco de Shibuya. O Itadori, o seu protagonista, justamente quem é o centro da obra. Mas além disso, é também durante esse arco que a gente passa a enxergar as maldições de um jeito diferente. O arco de Shibuya também é um arco que muda muito o nosso jeito de ver o mundo de Jujutsu Kaisen, de ver a obra. E uma das coisas que acontece durante o arco é a gente ver um lado muito mais humano das maldições. Isso acontece muitas vezes durante o arco, muitas mesmo. Isso começa com a morte da Hanami, já que todos eles sentem. O Dagon e o Jogo principalmente. Inclusive o Dagon fica desolado pela morte dela. Ele chora pela morte dela, ele grita por ela. E em consequência de tudo isso, da morte dela, ele desconta toda a raiva dele nos feiticeiros. E quem iria sofrer isso era a Maki, o Nanami e o Naobito. Durante a batalha que o Dagon teve contra a Maki, o Nanami e o Naobito, ele só não matou eles porque o Megumi invadiu a expansão de domínio dele e o Toji chegou logo em seguida. E se não fosse o Toji, era quase certeza que eles iam morrer. E assim que o Toji mata o Dagon e vai atrás do Megumi, deixando todo mundo lá, chega o Jogo. E aqui a gente vê mais uma vez um momento assim. Porque o Jogo tá visivelmente triste, ele tá afetado. Ele já tava triste por conta da morte da Hanami. E quando ele vê que o Dagon morreu, ele também fica muito irritado. E fica mais triste ainda depois de saber da morte de seu amigo. E isso fica visível na cara dele. O quanto que ele sentiu a morte da Hanami e do Dagon. Dá pra ver que ele sentiu. E logo depois que ele desconta a raiva por causa da morte do Dagon, no Nanami, na Maki e no Naobito, ele mata o Naobito. E deixa o Nanami mal conseguindo ficar em pé direito e a Maki também toda ferrada. E a Maki e o Nanami só sobreviveram porque o Jogo saiu correndo de lá por causa da presença dos dedos do Sukuna. Mas depois de tudo isso, o momento que a gente mais tem essa sensação de humanidade vindo das maldições vem justamente de um momento do Dagon, da Hanami e do Jogo, que acontece logo depois do Sukuna exorcizar ele. E isso é muito bonito, porque é a maior demonstração de amizade de toda a obra. E ela vem justamente das maldições. Hanami, Dagon, me desculpem. Quando nascermos de novo, nós não seremos mais quem somos hoje. Mesmo assim, aguardo ansioso o dia em que nos veremos outra vez. Você queria se tornar humano? Sim. Talvez tenha razão. Apesar disso, você ainda me divertiu um pouco. Já enfrentei humanos, feiticeiros e maldições. Depois de 1000 anos, você ainda se saiu como um dos melhores. Reconheço a sua força. Mas o que é isso? E isso faz a gente refletir um pouco sobre o quão parecido a gente é com as maldições. Afinal, elas são um reflexo da gente.
já que vieram de nós. E eu tenho um certo carinho por esse momento, já que é muito impactante a morte do Diogo. E é um momento muito lindo, quando ele fala que quer continuar ao lado deles, mesmo depois da morte. Que ele queria se reencontrar com eles depois deles se reencarnarem. É um momento muito bonito. Eu também gosto muito desse momento, porque é a primeira vez na obra que a gente vê o Sukuna sendo bom com alguém, mesmo que apenas por um momento. E é muito interessante a gente ver o quão unido aquele grupo de maldições era. O Diogo, o Mahito, a Hanami, o Dagon, todos eles gostavam muito uns dos outros. E ver todo esse discurso do Diogo faz qualquer gigachete chorar. Durante o arco de Shibuya, a gente é lembrado, da pior forma possível, quem são os verdadeiros vilões da obra. E são justamente o Kenjaku e o Sukuna. E durante o arco de Shibuya, o Sukuna vira uma ameaça real. Aqui é ele que guia a história. E tudo que ele faz aqui tem consequências pro resto da obra. Porque o que ele faz impacta até no leitor, já que por conta dele o Itadori se quebra em 1000 pedaços. O Sukuna no arco pinta e borda com o Itadori. Ele mata diversas pessoas no corpo dele, faz ele ver tudo que ele causou, todas as milhares de pessoas que ele matou a sangue frio com a sua expansão de domínio, faz ele ver o quão fraco ele foi e o quanto ele falhou. O Sukuna mostra na cara do Itadori o peso do seu erro. E por conta do que ele fez, o Itadori agora vai ser caçado, justamente pela tragédia que o Sukuna causou em Shibuya. E agora o Itadori vai ter que correr, porque a sentença de morte dele foi adiantada. O Kenjaku no arco de Shibuya, ele é verdadeiramente apresentado pra gente, porque antes a gente já viu ele algumas vezes, a gente já sabia quem era o Geto, só que o Kenjaku em si ser realmente apresentado acontece nesse arco. É aqui que a gente tem a introdução dele de verdade como um vilão. E é nesse arco que ele deixa o mundo Jujutsu inteiro de joelhos. Ele faz o Japão inteiro entrar em colapso. E justamente por causa dele, o Gojo é selado. Por causa dele, tudo que aconteceu em Shibuya aconteceu. E depois, quando tudo parecia que ia se resolver, ele lança as 10 milhões de maldições em Shibuya. E isso tudo além dele ter usado a transfiguração ociosa naqueles não feiticeiros que ele já tinha marcado. E que consequentemente ele colocou todos eles pra fazerem uma espécie de Battle Royale. E ele comparou toda essa situação a soltar simplesmente 1000 Itadores pra lutarem entre si. Então, além de todo o caos que ele causou em Shibuya antes disso e com as 10 milhões de maldições, ainda iam ter o equivalente a 1000 Itadores lutando entre si, até se matar, não importando quem tivesse na frente. Por conta de tudo isso que aconteceu em Shibuya, a sentença de morte do Itadori foi adiantada. Ele agora vai ser caçado. E o escolhido para acatar essa missão é justamente o Yuta. O Geto, o Gojo e o diretor da escola Jujutsu foram considerados culpados pelo incidente de Shibuya. E quem ousar retirar o selo de Satoru Gojo deverá ser considerado um criminoso. E com todo esse caos, com todas essas mortes, tanto pro lado dos feiticeiros quanto pro lado das maldições, acaba o arco de Shibuya. O arco de Shibuya é um arco espetacular. E é por isso que ele muda tanto Jujutsu Kaisen. Tudo aqui tem peso, tudo tem suas consequências, e elas vêm tanto pro leitor quanto para a própria obra. É um arco brutal, imprevisível, sem filtro, e ele consegue transmitir com maestria tudo que ele quer te passar. Você sente raiva, tristeza, pena, alívio. Esse arco é simplesmente incrível, e ele é, sem dúvidas, o melhor arco de Jujutsu Kaisen. É o arco que divide tudo. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fico muito feliz de eu ter conseguido terminar a parte 2 do vídeo de Shibuya. E também estou muito feliz por todo o apoio que vocês estão me dando. O canal agora bateu 100 inscritos.
O vídeo de Shibuya já bateu mais de 1000 visualizações. E eu fico muito feliz por isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Ele deu um trabalhão pra fazer, mas foi menos do que o primeiro, porque o primeiro foi punk pra fazer. E eu tentei usar um estilo diferente nesse vídeo aqui. Acho que vocês perceberam que eu fiquei um pouco mais descontraído, um pouco mais solto em comparação ao último vídeo. E me digam aí se vocês gostaram, se vocês preferem esse estilo ou o do primeiro. Mas é isso, galera. Próximo vídeo eu acho que sai antes do final desse mês. E muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Falou!